gente, bem-vindo a mais um podcast Somos. Antes da gente começar, eu queria pedir que você ative o sininho, curta o nosso vídeo. Hoje a gente tem uma convidada muito legal, que é a Lu. A Lu Secara, ela é membro aqui da nossa igreja da IP Alfa, dos jovens. É a nossa grande amiga. E ela tem muita coisa hoje, a gente vai contar pra vocês hoje. A Lu, ela é formada em pedagogia. Isso. Fez um curso também de teatro na Célia Helena. Célia Helena. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Seu teatro, uhul. Tô mó feliz de falar, gente, sério. Conversar com os meus amigos. Vai ser muito bom. A gente já falou de música aqui, agora falando de teatro. A gente nunca falou de teatro. Nunca falamos de teatro. Falou de arte já também, né? Tá na minha lista. Falou? Não sei se a gente falou. Acho que era o pai do Quinha, não era? O pai do Quinha, acho que nunca veio aqui. Que Senuti, não é o pai do Quinha, é o pai do Lucas. É o pai É do música também, né? Hugo, ele falou sobre música. Óbvio. Ah, não, foi música. Putz, eu achava que era arte passa. Você não A viu, gente né? ainda vai Tem falar que sobre chamar o arte. Lucas. Eu não sei falar sobre o nome dele. O sobrenome é difícil. Lucas, se você estiver assistindo, nos perdoe. Nos perdoe. Em relação A gente não sabe falar seu sobrenome. Eu tô aqui com Portela. Eu mesmo. E é isso. Lu, a gente pede então pra todo mundo um pouco falar um pouquinho sobre você, sobre sua história de conversão, um breve relato aí, se você puder contar pra Boa, gente. tenho dificuldade com breves relatos, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Coloca no ponto 5 e vai. Gente. Então, minha família não nasci na igreja, né? Nasci no eu. hospital. Também. Eu ia fazer essa piada, né? E aí eu sempre estudei no Mackenzie, né? E a Júlia Pontes, ela sempre foi minha amiga e a família dela sempre fez muita questão de me trazer pra igreja. E eles oravam por mim, eles intercediam pela minha vida e sempre davam um jeito de eu estar na igreja, assim. E, por exemplo, de sábado elas me convidavam pra dormir na casa delas, pra ir no domingo eu vir pra igreja. Então sempre foi assim, aí teve a Campupa, quando eu tinha 12 anos, que eu fui, 11. Que é o acampamento de adolescentes aqui da nossa igreja. Isso, boa. Foi em 2009, eu lembro. Então eu tinha 11, eu não tinha nem 12. E aí teve o culto da fogueira, né, aquela coisa bonita. Aí eu lembro de naquele momento ter ido lá e falado que eu, né, aceitei, entre aspas, Jesus no meu coração. Mas eu falo que naquele dia, eu acredito que a minha conversão foi um processo, porque naquele dia nada mudou na minha vida. Então se nada mudou, então eu não acredito que eu tinha realmente me convertido, né? Aí foi um processo, e aí quando eu tinha uns 15 anos que eu me toquei, que eu era pecadora, que eu precisava de Cristo, e que eu realmente precisava de um Salvador. Porque se você não entende, não tem a consciência de que você é pecadora, você não vai entender que você precisa de um Salvador. E aí quando caiu a ficha aí, eu falei, putz, aí minha vida mudou mesmo, assim. Tudo realmente passou a ser diferente. Mas desde os 12 aos 15 você continuou frequentando Continuei, aqui? vida normal, vida que segue. Eu e minhas amigas, a gente vinha toda sexta, estávamos aí. A gente não vinha muito de domingo, não. Que é só crente, né? Que vem no domingo. A gente ia na sexta, a gente ia na UPA sempre. Tá. Todos os acampupas, tipo, não deixei de ir nos acampupas. Eu ia em toda a acampupa e tudo. Minha adolescência foi na UPA. Eu fico muito feliz, muito grata a Deus dele ter me chamado na adolescência, né? Porque parece quase a infância. Eu ia nas EBFs de tia, mas eu ouvia as historinhas, né? Então, Isso é verdade. consegui ser breve? Conseguiu ser breve, Muito muito breve, bem. inclusive. Oh, yes. Olha Não só. assistam em 1.5, gente. Pode assistir Que eu normal. falo rápido, né? Acho que foi você uma vez, não foi? Que um áudio meu, que você falou, nossa, Lu, não dá pra ouvir seu áudio em 1.5, porque já é muito rápido como você fala. O WhatsApp tem que colocar o modo pra desacelerar, né? Em alguns casos. Tem algumas pessoas que precisam. Eu vou tentar falar bem devagar e articulado neste podcast. E é isso aí. Então, na UPA você passou sua adolescência e você também serviu com o teatro. Então, a gente queria Sim. saber a sua história do teatro, como que começou e tudo Começou mais. antes de eu me converter. Assim, tipo, o teatro é que Deus sempre esteve comigo, né? Mesmo quando eu não era crente. Mas o teatro apareceu, vamos dizer que o teatro apareceu primeiro na minha vida, né? Eu, desde criança, desde os 8 anos eu fazia balé. E aí eu sempre gostei muito de estar no palco e tudo mais. E eu lembro que com 10 anos eu fui ao Wendy num musical. Era tipo um musical, porque era balé e teatro, assim. E tinha as musiquinhas e tudo mais. Mas você atuava ou você só dançava? Então, era pra eu dançar, mas eu nunca fui uma bailarina muito boa, sabe? E aí a Wendy, ela ficava muito mais interagindo com as pessoas que dançavam do que dançar propriamente, assim. E eu lembro que eu fiquei no palco, tipo, 2 horas. E aí eu saí do palco e falei, eu quero ser atriz. Aí ninguém acreditou em mim, né? Tipo, criança, não é nada. Aí eu tinha 10, eu continuei fazendo teatro. Aí com uns 11 eu comecei a fazer Você teatro fazia um extracurricular, um curso extracurricular de teatro, é isso? Eu lembro que eu continuei, na verdade, eu não comecei a fazer teatro aí. Eu falei fazer teatro pensando em dança. Eu continuei fazendo dança. Tá.
até os 13, mais ou menos. Mas com uns 11, 12, eu lembro que eu não fazia inglês na época. E eu tava batendo na tecla que eu queria fazer teatro. Aí eu comecei a fazer teatro no curso de inglês. Sabe aqueles teatros que tem depois pra falar inglês? Aí eu continuei insistindo com a minha mãe. E aí eu fui pra casa de teatro, que é a partir das crianças do Célia Helena, que depois eu fui fazer o curso técnico. Então, com acho que uns 12, 13, eu fui pra lá, fiz um ano de curso livre. Eu super indico, porque é muito legal. Eles têm teatro e eles também, uma vez no mês, eles têm uma outra arte. Então, metade é teatro, a outra metade é circo, dança, artes plásticas. É muito legal. Aí depois eu fui para os Estados Unidos, fiz teatro lá também um ano, porque de escola, né? Eu lembro que eu liguei pra minha mãe super feliz que eu tinha passado pra ser árvore. É sério. Tipo, eu era ensemble, que eles falam, que é tipo a pessoa que fica tipo, que não tem uma fala. Mas eu tava mó feliz de fazer parte do negócio. Mas você foi para os Estados Unidos para estudar? Pra estudar na escola, assim. Foi tipo um intercâmbio. Aí quando eu voltei, eu já tava no segundo colegial e aí eu comecei o curso técnico. E aí eu fiz o técnico, o segundo colegial, o terceiro colegial e o primeiro ano da faculdade. E aí eu lembro que eu quis fazer o técnico porque eu não tinha certeza se eu queria fazer artes cênicas ou se eu queria fazer qualquer outra coisa. E aí no técnico eu fui descobrindo que eu amava teatro, eu queria ser atriz, mas eu também queria ser professora. E aí o que eu pensei, mas eu achava que eu ia ser professora de teatro. É muito louco de ver como Deus ele vai mudando os nossos caminhos, né? E aí eu comecei a fazer pedagogia para me ajudar com teatro. Porque eu pensei assim, é melhor eu expandir, porque assim, tudo que eu aprender vai me ajudar como artista. Tipo, não importa o curso que eu faça. E aí eu achei que se eu fizesse artes cênicas ia ser... ia abrir menos as portas do que se eu fizesse pedagogia. Mas eu fiz pedagogia pra fazer teatro. E aí eu tô aqui trabalhando em escola agora, como professora. E não é porque a minha vida de artista não deu certo, porque eu realmente entendi que é isso que Deus quer de mim, sabe? Mas deve ter sido sofrido, eu acho que esse entendimento. Como que foi, assim, entender isso? Não, foi muito tranquilo. Foi tranquilo? Foi. Eu lembro, na verdade, porque quando eu entrei na escola que eu trabalho hoje, uma professora lá, ela falou pra mim, ela sempre falava, você vai ser professora. E eu falava, eu sei que eu vou ser professora, eu vou ser professora de teatro, eu já sou professora de teatro. Isso tava na sua mente sempre. Até porque uma coisa que eu não falei é que logo nesse processo eu fiquei muito próximo do Rafa Dedrich. Nesse meu processo aí antes no curso técnico, né? Porque eu fui da diretoria da UPA nessa época também. E aí, ele me convidou para dar aula de teatro na IP Alpha. Eu acho que foi no meu primeiro ano de faculdade. E aí, eu comecei a dar aula de teatro aqui. Então, desde o começo, e assim, eu sou muito grata à IP Alpha, porque eu fui formada aqui. Assim, tudo que eu sou como professora hoje, muito disso eu devo ao IP Alpha, assim, ao Rafa ter bancado e falado, não, eu vou colocar uma jovem de 17, 18 anos para dar aula sem experiência, porque ela vai ganhar experiência. E, Rafa, se você estiver ouvindo isso, eu já te falei isso, mas você sabe que eu devo muito a você. Obrigada. O Rafa, que inclusive já esteve aqui no podcast também. Isso, e a gente comentou um pouco sobre... foi o episódio dele que a gente falou sobre vários talentos, né? Porque o Rafa ele é uma até pessoa... me mencionou. E ele te mencionou, E ele te mencionou, Tô exato. me sentindo muito famosa, já fui mencionada 2 vezes nesse podcast. Muito bom. E essa questão de ser professora, de pedagogia, deu tão certo que agora você vai pra Europa. Tô indo dar aula em Budapeste como professora. E não a professora de teatro. Nossa, mas eu percebi que eu não terminei, né? De falar o que você tinha perguntado. Não sei. Como que se foi traumático, assim, eu ter trocado. Não, se foi muito dolorido. Porque eu imagino... Quem entra, por exemplo, na área artística, sempre quando eu converso, eles não pensam em outras áreas, né? Tipo, não, a minha área é essa, eu não consigo sair disso e tudo mais. E sempre quando eles têm que mudar um pouco de carreira, eles sofrem, né? Como que... Eu fiquei pensando como que foi isso pra você nesse porque sentido. No meu caso não foi que, tipo, eu não dei certo como que artista, né? e eu precisei mudar de área. Porque isso dói. Eu acho que se você falar, putz, eu não tô conseguindo viver disso, eu vou precisar procurar outra coisa, isso é muito dolorido, mas eu não cheguei lá. Eu tava fazendo faculdade, eu comecei a trabalhar na escola, e aí essa professora sempre falava, você vai ser professora? E eu falava, eu sou professora. Assim, eu não preciso ser professora de sala de aula para ser professora. Deus me chamou para ser professora de teatro, para mudar a vida das crianças na área das artes, e é isso, tipo, é isso que eu quero. E ela falava assim, não, você vai ser professora de sala. E aí foi passando o tempo, eu tive ela, depois eu tive outros professores, depois outra professora que eu fui assistente, né? E eu fui me apaixonando, assim, porque eu via que eu tinha mais tempo com as crianças. E que eu descobri que o que eu amo fazer é poder acompanhar pessoas crescendo, independente da área. Se é na educação formal ou na educação informal, né?
E na sala de aula eu via que eu tinha mais tempo com as crianças, né? Eu tinha 8 horas por dia com elas. E o teatro nunca deixou de fazer parte. 8 horas. E eu imagino que tudo que você aprendeu como técnica, né? Eu não sei, posso estar falando besteira, Lu, porque eu não sei nada. Mas como técnica no teatro, acrescenta muito na sala de aula, Muito, né? Dentro muito, da total. pedagogia. Total. Ainda mais na minha escola, que a gente junta, mistura as coisas, tudo. A gente não tem matéria. A gente tem as unidades, né? Aí vai misturando tudo. Você não dá aula, tipo, de matemática, então? Não, matemática eu dou. Matemática sempre tá lá. A gente tenta conectar matemática com as unidades, mas às vezes não dá. Tem que saber a matemática, né? É complicado. Difícil. Uma aluna minha esses dias foi muito engraçado. Nem sei se é pra estar falando isso aqui. Depois, se quiser, corta, porque eu falo muito. Pode falar. Mas ela tava assim, que droga, meu. Eu quero ser atriz. Eu não quero aprender matemática. Eu não preciso de matemática. Aí eu falei, pois é, eu pensava do mesmo jeito. Olha eu aqui ensinando matemática pra você. Aí ela ficou me encarando assim. Tá bom. E lá onde você vai agora, lá na Europa, você vai ensinar, vai dar aula, é isso? Vou dar aula de... Em inglês, né? Não Em inglês, não em húngaro. Não sei falar húngaro. Provavelmente vou estar falando oi, tudo bem, banheiro. Poucas palavras. Mas eu quero aprender, mas falam que é muito difícil, né? E você imagina você pensa em alguma coisa lá de teatro, assim? Porque tá na sua alma, né? Eu não sei. Eu não parei muito pra pensar sobre isso. Eu quero primeiro chegar lá e sentir o chão, sabe? Não pensei muito. O Rafa mesmo falou, não pare de fazer musicais, faça musicais lá. Eu assim, deixa eu chegar lá primeiro, né? Pra ver como que deixa eu dar uma segurada. E falando nisso, você teve alguma experiência assim, com alguns musicais aqui na igreja e tal. Sim, e sou como tão que é servir nisso? Como você pensa, assim, tipo, como você planeja, como você faz? Qual é o intuito? É muito maravilhoso. Como é maravilhoso. Ponto. Brincadeira. Eu, né, como eu falei, o Rafa me convidou pra dar aula quando eu tinha 18 ou 17 anos. Eu não lembro se eu tinha 18 ou 17. E pra mim, o teatro sempre foi uma questão pastoral com as crianças. De cuidado delas, de serviço e delas poderem ver Deus em todas as áreas da vida delas. E entender que, assim, tem algumas meninas, né, que saíram do teatro da IP Alpha, que eu dei aula, e falam, nossa, eu quero ser atriz, ou eu quero ser artista, de alguma maneira. E saber que o primeiro lugar em que elas tiveram contato com arte foi na igreja, sabe? Que foi aqui que o berço delas, que a estufa delas foi a igreja. Eu entendo que a gente está fazendo o nosso papel como igreja, sabe? Deixando as pessoas prontas para irem e voltarem, né? Essa coisa, a gente vai e volta, vai e volta. Então sempre foi muito. Tem os musicais eles são muito importantes, eles são muito impactantes, não só para as crianças que fazem, mas para as pessoas que assistem. Mas o musical não é um dia, ele é um ano, né? É um ano de processo que Deus usa não só para mudar a vida das crianças, mas para mudar a vida de quem trabalha também, né? Nossa, quanto que eu já não fui moldada por Deus, assim, nesses processos de musical, de entender que eu não estou no controle de nada, que Ele que cuida, que Ele que faz, que Ele que é o maior artista e que se não for pela mão dele, nada vai ser possível, né? E como que é quando... Eu sempre tive essa curiosidade, né? O Porto se perguntou. Como que é o processo criativo, assim? Porque, pra quem não sabe, a Lu, ela faz musicais aqui na nossa igreja, musicais infantis todo ano, ela elabora, assim, tudo, ensaio, enfim. E é muito bom. Assista no nosso YouTube da IPELF. Você escreve também, né, Lu? Como que é tudo isso, assim? Todo o processo, né? Porque você tem que pensar, escrever, pensar em quem vai atuar, pensar quem vai compor as músicas, né? Tipo, como que é isso? Vem do nada, Deus te ilumina, não sei. Cada ano é de um jeito, né? A gente começou com uma equipe que já saiu da igreja, então, na verdade, esse foi o meu primeiro ano que eu escrevi o musical. Todos os outros anos eu tinha uma equipe e outras pessoas que faziam isso. Aí depois eu ia mudando com as crianças, né? Eu nunca consegui dar conta de seguir o roteiro igual, porque as crianças têm ideias muito melhores do que as nossas. Então eles falam uma fala que estava muito melhor do que o que eu escrevi. Aí eu, vai lá, manda ver. Então assim, o roteiro escrito pro roteiro visto, ele é bem diferente, porque eles têm ideias incríveis, assim. Mas normalmente começa com a gente se reunindo para uma reunião de brainstorming, assim. Toda a equipe, né? Então, pessoal da música, o Rafa, né? O pastor, eu, e quem estiver envolvido, a gente se junta para ter ideias do musical. Às vezes a ideia já tem uma ideia pronta, se vocês quiserem eu posso até contar desse último, como é que foi, como é que eu tive ideia, enfim, de fazer tudo. Mas, basicamente, a gente faz essa primeira reunião e aí cria, tipo, uma ideia, assim. Então, a gente quer falar sobre isso e a gente quer falar desse jeito.
né? O começo, o meio e fim. É aqui que a gente quer chegar. E aí, depois disso, começa o processo de escrever o musical. E aí, para escrever, precisa de muita pesquisa. Não é só pegar e escrever, né? E aí, muita pesquisa, muito estudo, pegar, ver vídeo, ler livro, orar, muita oração, para que Deus cuide, para que Deus ilumine, para que Deus, né, esteja falando ali. Esse foi o primeiro que eu escrevi, né? Então, os outros, o Saito, né, que escrevia, que saiu da nossa igreja, mas ele que escreveu os musicais, eu acho que ele fazia isso sozinho. Mas eu não gosto de fazer as coisas sozinhas, eu gosto de fazer com pessoas, né? Então, eu sempre junto umas meninas e a gente pega... Sempre não, né? Só teve uma vez. Mas a gente pega e começa a ter ideia e começa a escrever junto. Então, o roteiro inteiro desse ano foi escrito em colaboração. Não foi uma coisa que eu fiz sozinha, assim. E foi muito legal. E aí tem o roteiro, a gente faz o roteiro, e aí tem a parte de composição das músicas e arranjar as músicas. Que, assim, às vezes vem antes e vem depois. Eu lembro, por exemplo, há um tempo atrás, que nessas conversas de brainstorming, a gente, sei lá, saía da conversa, aí a pessoa que escrevia as músicas mandava um áudio falando, tipo, gente, eu tive essa ideia. Aí cantava, tipo, tipo, só um... E aí a gente, meu Deus, assim, explodia a cabeça. E aí a gente escrevia uma cena baseada na música que foi criada pro musical. Ou ao contrário, né? Não necessariamente tem uma ordem dos eventos, das coisas. Normalmente eles me pedem para escrever o roteiro, dar o roteiro para eles e eles escrevem as músicas. Mas nem sempre é assim que acontece. E assim, as músicas também são autorais, né? A gente que escreve. Esse ano, né, o Lucas Caetano que escreveu e o Gui Andrade que arranjou as músicas. E elas são todas pensadas para o musical. Eu fiz uma listinha das coisas, sabia? Porque, né, não sei se eu posso falar, mas tem um roteiro, gente! Se não puder falar, vocês cortam. E aí eu fiz porque eu falei, eu vou esquecer de alguma coisa. Não posso te atender agora. Estavam me ligando. Ideias, pensar na história, escrever o texto. Aí começa a parte, tipo, com as crianças, né? Que é divulgação, tipo assim, pessoal, vai ter musical, se inscrevam. Aí começam as inscrições do musical para as crianças. E aí é todo um trabalho... Quem não quer participar? Não participa. Não é obrigado. Não é obrigado. Esse ano mesmo tinha uma criança chorando antes de entrar e eu falei, ela não vai entrar chorando. Ela tem que querer estar ali. Não faz sentido eu obrigar uma criança a estar no palco. Não é essa a intenção. Então, não são obrigadas. E nesse momento, a sua experiência como pedagoga ajuda muito, né? Muito. Porque você você ensaia com as crianças. Sim. Né? Eu falo que a minha experiência de escola me ajuda a ser uma professora de teatro melhor e a minha experiência com o teatro me ajuda a ser uma professora melhor. E não dá pra dividir, sabe? É a mesma Luísa nos dois lugares. E é muito lindo, assim, de ver a mão de Deus na minha vida e realmente me guiando, assim, pra esse processo. Mas aí tem as inscrições, aí seleção de papéis. Assim, como eu falei, pra mim é uma questão muito pastoral. Então, é muita oração envolvida. Eu peço para as crianças escreverem 3 personagens que elas querem. Eu não começo do nada, tipo, crianças, roteiro, vamos ensaiar. A gente tem várias aulas de teatro antes, elas se preparam com o teatro antes, de tipo, prática de teatro, técnica de teatro. Aí a gente brinca com o roteiro, a gente dá o roteiro na mão deles para eles brincarem. Tipo, vamos fazer essa cena sem nenhuma... obrigação de personagem. Vamos experimentar os personagens. Agora eu quero ser tal, depois eu quero ser outro. A gente fica brincando. Aí depois que eles já conheceram os personagens, que eles já conhecem a história, aí eu falo, põe 3 nomes de personagens que vocês gostariam de fazer. E aí eu tento abraçar a todos, né? Mas nem sempre é possível, mas a minha oração sempre é que esse personagem seja um desafio para essa criança que vai fazer com que ela se aproxime mais de Deus. Que seja um desafio que ela lembre como um momento em que ela ficou mais próximo de Deus, que ela conheceu mais quem Cristo era. E é sempre assim. Então, por exemplo, uma criança, às vezes, que brilha muito na vida. Muito. Todo mundo fala que é talentosa, que é boa. Eu vou tentar, talvez, colocar essa criança com um personagem menos, assim, brilhante. Para ela entender que não é em todos os momentos que ela vai brilhar. E que ela precisa dar papel para outros. E aquela criança, às vezes, que é muito tímida, que não fala, mas que no teatro brilha... o teatro vai ser o momento dela brilhar, sabe? E é engraçado, né? Porque eu como psicóloga também, muitas crianças que eu atendo que eu sei que são mais tímidas, às vezes eu indico pro teatro, sabe? Porque eu falo, talvez no teatro ela se solta, né? Porque o tímido, o teatro é o único lugar que ele tem pra se expressar. O que se expressa, ele se expressa em qualquer lugar. Ele não precisa, ele precisa do palco, porque eu sou essa, né?
Tipo assim. Eu, tipo, também. Mas, assim, eu sinto que essa coisa pra pessoa que ela é tímida é muito precioso, assim, no teatro. E quando você, nessa parte dos ensaios, né, na parte dos musicais que você ensaia, você pensa na edificação da criança no primeiro momento, não é nem tanto da edificação da igreja. Claro que existe isso, da edificação da igreja, a igreja vai assistir, vai gostar, mas você pensa assim, as crianças vão ser marcadas por isso. Sim, sim. Porque se elas forem edificadas, a igreja vai ser, sabe? Se elas estiverem com o coração inteiro delas ali, dando o melhor delas, dando o sangue delas, não tem como a igreja não se emocionar, sabe? Isso não significa que não tem muita técnica, muito trabalho duro, né? Porque às vezes a gente acha, coloca o coração e aí faz tudo de qualquer jeito. Não, não é isso. Quanto mais a gente põe nosso coração, mais com excelência a gente faz as coisas, né? Então, mas o roteiro, até a parte do roteiro é mais pensada para a edificação da igreja e a escolha de personagens para a edificação das crianças, assim. Mas é tudo meio misturado. Tem anos que a gente fala, assim, a gente tem nossas estrelas, né? Isso eu nunca falei aqui. Nunca falei isso pra, tipo... Revelações do podcast Somos. Não, tipo, crianças que estão com a gente há muito tempo e é o último ano delas. Às vezes eu escrevo um musical pensando nessa criança. Eu falo, é o ano dele. Tipo assim, eu vou fazer esse personagem com essas características pra que ele, nossa, ó. Seja. Ó o erro aqui. Seja o melhor que ele pode ser naquele momento, assim. Então... Por exemplo, o Biscoito foi feito pra Marina. Tem um limite de idade? Tem. Assim, esse musical a gente fez até o 8º ano, mas é porque as crianças ficaram 2 anos sem musical, né? Então, a gente pegou as crianças que não tinham feito o 6º e o 7º, que perderam, né? 2 anos de musical. Mas normalmente é até o 6º ano escolar. Que é tipo 12 anos. 11 anos. 11 pra 12, né? Mas 11. Então é musical infantil mesmo. Aí a gente coloca nossas meninas que já cresceram um pouco pra estar lá no palco com as crianças, né? Mas aí elas se vestem igual as crianças e se passam como crianças, né? E não, dá um migué. Então só lá, sabe? Geralmente não fazem papel importante. Não fazem papel importante. Os papéis importantes são das crianças. Mas elas estão lá. Assim, esse ano a gente precisou colocar o Caetano pra fazer Jesus, né? Então, às vezes, é necessário pôr um adulto, mas a gente tenta evitar os adultos. Entendi. É das crianças. Que legal. O Caetano foi um bom Jesus. Ele foi um ótimo Jesus. Parabéns, meu amigo. Gente, assista, por favor. Quem não está entendendo, vocês têm que assistir. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Como chama, Lu? Esse último que a gente fez, nossa, eu ia falar A Estrela do Natal. Essa foi muito boa também. Esse fez 3 anos. O que a gente fez agora chama A Primeira Páscoa. Tá no YouTube lá da IP Alpha. Tá no YouTube da IP Alpha. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Mas todos estão. Todos estão. O Aliança, que foi mais tempo atrás que a gente fez de Noé, né? Aliança de Cristo com Noé. Não Aliança de Cristo com Noé, mas é porque a Bíblia é uma história só, né? Então, ela é toda uma construção. E a aliança que Cristo fez com... Eita, que Deus fez com Moisés aponta para a aliança. Moisés ou Noé? Da nova aliança. E toda... Ai, meu Deus, Noé. Ai, meu Deus, Noé, gente. Noé. Mas Deus, Mas com todo o povo de Israel, né? É uma história só. Mas esse da primeira Páscoa que a gente teve, você pensou todo esse roteiro, a história com a equipe, então, nessa primeira reunião. Na real, esse musical, ele surgiu da ideia de um outro musical. Existe um outro musical chamado O Primeiro Natal, que era para ter acontecido na pandemia. Teve a pandemia, a gente não conseguiu fazer o primeiro Natal. Tá. Mas a primeira Páscoa veio por causa do primeiro Natal. Então, teve... E é como fala, né? Cada hora de um jeito. Então, a gente tinha acabado a Estrela do Natal. E aí, a gente tava no culto. E aí, o Gui resolveu colocar no meio do louvor o pianinho da Estrela do Natal. Aí, na hora, foi bizarro, assim. Eu vi a cena do outro musical, que não aconteceu até hoje, né? Veio na minha cabeça. Das crianças contando a história do primeiro Natal. Mas começando do fim. Já dando spoiler aqui. Eu espero que esse musical um dia aconteça. Mas era de conectar essa história e entender que a Bíblia é uma história só. Então seriam 2 meninas, que eu não vou falar que personagem elas seriam, mas elas começariam falando: meu Deus, é o fim do mundo, que maravilha! Tipo, porque Jesus nasceu. E porque Cristo veio, a gente sabe que ele vai voltar. E esse mundo vai passar e novas coisas vão vir e vão ser muito melhores. E tudo isso vem enquanto você estava no louvor, então. No tananã, tananã. E eu lá... Meu Deus, vamos fazer esse musical. E aí eu comecei a escrever, porque assim, naquele ano, várias coisas que não aconteceram. Muito louco como Deus faz. Eu escrevi muito antes, porque eu ia fazer um intercâmbio na Romênia nas férias.
E a gente normalmente escreve os musicais nas férias. A gente escreve nas férias de janeiro pra começar a ensaiar, né, em fevereiro. Então, mas eu não ia ter esse tempo. Então eu comecei a escrever nas férias de julho. Porque eu só tenho tempo pra fazer isso nas férias, de parar, pensar, porque é um processo muito Longo também, intenso, muito intenso. né? E eu me perdi no que eu tava falando. No seu processo de criação, que Romênia. não deu pra você ir pra Romênia, e você parou, que normalmente você para em julho pra fazer o... Aí eu comecei a escrever. Isso. Aí quando eu comecei a escrever o primeiro Natal, que é o primeiro Natal por causa da música. Natal, Natal. Essa música. E que ia começar assim, ia... Não vou dar spoiler, gente. Tá Vocês vão tudo- ver. Depois a gente... Ano que vem, se Deus quiser, as meninas vão fazer. Porque eu não estarei aqui, mas elas vão fazer. Ou não, né? Não se sintam pressionadas. Mas se você tá ouvindo e quiser roubar a ideia, É, Meu Deus, Não é roubar verdade. a ideia, Não, pode fazer, nossa. gente. Fiquem à vontade. é, É tudo nosso. tudo do reino. Tudo do reino. Mas aí, escrevendo, eu falei, nossa, a gente tinha que fazer um de Êxodo, da primeira Páscoa. A gente tinha que fazer um conectando Êxodo com Cristo. E aí minha cabeça começou a borbulhar de vários musicais que a gente pode fazer, conectando uma história com a outra. Então, tipo, Davi, sabe? As orações de Davi, aquela oração que Davi faz, né? Que ele tá... Que parece que é Cristo a oração dele, assim. E tem muita coisa que dá pra conectar. E dá pra fazer as conexões de contar uma história que aponta para o próprio Cristo. E o entendimento da igreja disso, que a Bíblia inteira é uma história, e das crianças, isso é muito rico, sabe? Que não são livros separados. E aí foi assim que deu a ideia. Só que aí eu só tinha ideia que eu queria fazer Êxodo. Aí eu cheguei e falei pro Rafa, Rafa, vamos fazer Êxodo? Aí ele comprou muito a ideia. O Rafa sempre compra muito tudo, assim. Comprou a ideia e aí a gente foi pirando junto, foi tendo as ideias juntos. Aí juntou também o Gui Andrade, a Grazi, a Aninha, a Nick e a Joy. Nomes aleatórios que pra vocês talvez não conheçam, mas são quem é todos da aqui. igreja, são todos da igreja. Então quem for da igreja vai saber. Quem não for, conheçam, elas são incríveis. E aí é isso, aí a gente começa esse processo. Que legal, que legal. Não sei se eu expliquei, gente. Nem lembro qual era Não, a pergunta. explicou. explicou. E você considera que você considera que você deixa um legado para até essas meninas que você citou o nome agora, né, para dar essa continuidade? O quão importante para você? E aí pensando também, acho que não só aqui na IP Alpha, mas nas outras igrejas, é ter teatro nas outras igrejas, né? Fazer musicais em outras igrejas, Sim. né? Como que é isso? Eu acho que o legado não é meu, né? Tipo, tudo que eu tenho hoje, Deus me deu, de graça, sabe? E eu vejo muito como Deus usa a própria igreja para ir formando a própria igreja, sabe? Tipo, Ele usa o seu povo para fazer com que a próxima geração cresça, sabe? Esse ciclo lindo que Deus permite, né? A gente não nasce pronto quando a gente é bebezinho, né? A gente vai aprendendo. Então, eu sempre tive isso no meu coração, assim, de que o que eu faço não é meu, não são os musicais da Lu Secar, sabe? São os musicais da igreja que Deus me permite poder fazer parte de algo tão maravilhoso. E não faz sentido pra mim guardar isso só pra mim. E quando, naquele tempo que eu caminhava com o Rafa, né, ele falava isso, ele falava assim, um bom líder é aquele que quando sai, as coisas continuam rodando sem ele. Porque ele não pega tudo pra si, e ele vai ensinando, né? Então, desde o começo, assim, eu tenho meninas que eu passo as coisas pra elas, assim, pra elas poderem também ter isso, né? E aí é isso, pra ir crescendo, porque eu vou embora, e eu tô indo embora. Na época eu não sabia que eu ia embora, né? Talvez Mas, quando esse episódio for ao ar, você já tenha ido embora. eu já vou ter ido embora, eu vou estar lá. Aí os meus amigos vão estar aqui, a Luísa, É pra bombar mais. pra bombar mais. É Pra matar verdade. saudades. Nossa, eu vou ver, ela foi embora, vamos assistir. Mas assim, o teatro também é muito usado como ferramenta de evangelismo, né? Sim, Ferramenta missionária. sim. Inclusive, eu tava estudando um pouco sobre a história missionária aqui do Brasil. Padre José de Anchieta usava teatro pra evangelizar os índios, pra catequizar os Da índios, hora. né? Nossa, que legal. Muito legal, né? Incrível. Usava e aí ele contextualizava lá com Sim. os nomes de deuses deles, assim, pra eles entenderem, né? Caraca. E a gente mesmo da IP Alpha, nas viagens missionárias, utiliza das pantomimas. Sim. Toda viagem missionária tem a pantomima lá. É. E é muito impacta, né? Porque é uma Sim. ferramenta Sim, com certeza. muito boa. Eu acho que é muito importante, assim, o teatro é muito visual, né? Ele mostra muito. Eu acho que é muito importante, mas o que eu acho, assim, é que a igreja precisa se profissionalizar mais em relação ao teatro, sabe? Porque tem muita coisa que, Deus usa, sabe? Deus, ele vai sempre usar as ferramentas
Mas você não constrói um prédio, às vezes, tipo, com pessoas que não são especializadas nisso, provavelmente vai cair, sabe? Então, de ver a arte e o teatro como uma profissão e que precisa de pessoas profissionalizadas. Então, assim, sim, você é líder de teatro na sua igreja. Se você é líder de teatro na sua igreja, vai estudar, sabe? Vai fazer um curso, vai tentar entender melhor do teatro. E eu sei que não é todo mundo que tem esse acesso de poder fazer isso. E eu sei que as pessoas fazem com todo o coração e isso é maravilhoso. Mas é muito importante estudar e saber que, pô, tem muita coisa... A maioria das peças é Deus lutando com o diabo, sabe? Verdade. As histórias são iguais, sabe? E tem tanta coisa que dá pra fazer. Então, na viagem missionária que eu fui, né, a gente tentou criar algumas peças que até são usadas até hoje, em algumas viagens missionárias, que a gente falou, não, vamos sim fazer uma pantomima, porque a gente estava na Bolívia, né, então a gente não falava espanhol. Então, vamos fazer uma coisa que não envolva fala, pra gente não se ferrar. Olha que tal. A gente, aliás, fez. Jesus. Eu e a Vitória Malves, que é outra menina da igreja, a gente fez uma peça em espanhol. Loucas, né? Não sei como as crianças entenderam, não sei como a gente fez. Talvez não tenham entendido. Talvez não tenham entendido, realmente. Mas a gente criou essa também, que era sem fala. Então, é muito importante essa coisa da igreja ser uma estufa até para a criação, né? De material. Porque eu sinto que o que a gente tem hoje tem o seu valor, mas não é, tecnicamente falando, coisas boas, entende? É uma questão de se dedicar pra dar o seu melhor. Exato, exato. Tudo que você faz, tipo... Tudo que você faz tem que ter excelência, sabe? Não adianta falar que é pro Senhor e não fazer com excelência. E uma coisa que você falou que eu fiquei pensando agora é que também é tudo meio ensaiado de última hora, né? Por exemplo, quando é um teatro para evangelismo. Vamos ensaiar agora, gente. A gente ensaia aqui e tal. E não, né? Porque perde o valor do que é o teatro, né? Do que a gente precisa ensaiar antes, né? A gente precisa saber antes, né? Eu lembro quando o Thiago pedia as coisas. O LART, né? Que também é um grupo de teatro com os adolescentes, que a gente teve por muito tempo. Aqui na igreja. Aqui na igreja também, que era muito legal. Nossa, gente, o LART, enfim. Começou com o Ti pedindo uma peça para o acampamento. E aí ele achava que a gente ia sair uma semana. E aí não, a gente vai pegar 6 meses para fazer isso. Para fazer um negócio bem feito, para né, ter toda uma questão até pastoral com os adolescentes que faziam parte disso. E foi assim que o LART começou. Então, quando pediam peça pra gente, pediam assim, faz um negocinho aí. Aí começaram a pedir muita coisa, porque era faz rápido, né? E eu acho que as igrejas têm muito essa demanda também. Do improviso, né? Tipo, é como se o teatro fosse um improviso. Faz lá. E assim, eu também não tô desvalorizando a necessidade de, às vezes, precisar ser no improviso. Sabe? Porque quando você tá numa viagem missionária, o foco principal não é você ficar ensaiando uma peça pra poder apresentar. É você falar com as pessoas, é você evangelizar, é você bater de porta em porta. Então, eu não... Assim, pensando bem, seria muito incrível se tivesse o grupo do teatro que só iria pra isso, né? Mas a gente sabe que isso é muito fora de cogitação, assim. Então, eu acho que existem... Até porque, geralmente, as igrejas têm um grupo de teatro. Exato. E eu só pensava ter um musical na Páscoa, um musical no Natal, Exato. Outras peças aí jogadas. Não tem como. Né? Sim. Então, eu até diria, demanda. assim, para as igrejas reduzirem a quantidade e melhorarem a qualidade, sabe? Focarem em fazer coisas boas, que vão realmente gerar frutos não momentâneos, assim, mas eternos. Assim. Mas você acha que falta, vou dizer, mão de obra, assim, gente interessada em participar? Em atuar? Acho que não. Aqui na IPELFA, não. Sempre teve muita gente interessada. Eu acho que falta... Eu não sei, é que assim, eu sou filha da IPELFA, né? Tipo assim, eu me converti aqui e tô aqui sempre. Mas o que eu acho que falta mais é liderança preparada mesmo. Tipo, pessoa querendo atuar. A questão do comprometimento já é diferente. Pessoas comprometidas. Mas eu acho que isso vem muito da liderança. Sabe? De colocar a mão e falar assim, ou você tá aqui ou você não tá aqui. É melhor ter 2 comprometidos e a gente faz várias peças de 2 pessoas do que eu ter um grupo de 20 que não vem. E eu sempre fui muito dura, assim, principalmente com os adolescentes. Com as crianças, eu sou dura com os pais, né? Agora, com os adolescentes, eu sou dura com eles. Falo, olha, ou você faz isso bem ou você não faz. Ou o que eu falava pra eles, você quer participar e não quer ter muito compromisso? Beleza, você faz um papel que você não vai ter fala. Tipo, você vai falar, não vai falar, ou você vai ter uma participação menor, e tudo bem. Eu não queria excluir as pessoas, mas eu queria que elas entendessem que se elas queriam fazer coisas, papéis maiores, né, e participar mais, que o comprometimento precisava ser igual, né? Não adianta querer abraçar o mundo e não fazer nada bem feito. Então, eu sempre fui bem dura em relação a isso, assim. Mas Lu, pensando assim um pouco na questão do reino mesmo, né?
pra você, qual que é a importância da arte, do teatro dentro da igreja? Assim, é limitado ao evangelismo? Porque o que eu observo em outras igrejas, que às vezes é limitado ao evangelismo. Tipo, a um culto evangelístico vai ter. Mas pra você, assim, qual que é a importância da arte dentro da igreja? De proporcionar, porque você comentou muito, que é muito bom a igreja ser um celeiro disso, né? Que saiam adolescentes que querem fazer artes cênicas, por exemplo, e ser diferente, né? Qual que é a importância disso pra você, assim? Porque eu acho que muitas igrejas não veem a importância da arte, do teatro. Tipo, pra você, como que isso é bom pra igreja, pro reino? Meu, eu acho que todo mundo tinha que fazer teatro. Pra mim, esse é o meu primeiro ponto. Acho que todo mundo tinha que ter essa experiência. Tipo, na minha escola, teatro é matéria obrigatória. Porque é uma maneira de você... assim, só pra você falar a questão do reino, teve um ano que a gente queria fazer Romeu e Julieta. Tipo... Por que não, sabe? Por que que integrar tudo, né? Exato, não ser essa coisa separada, tipo, né? Minha vida de igreja, minha vida aqui, né? Não, e era uma peça que a gente super pensava, assim, como que a cosmovisão cristã se aplica no Romeu e Julieta, sabe? Quais mensagens do Romeu e Julieta se conectam com quem Cristo é e quais não se conectam? O que a gente precisa mudar dessa peça aqui? E o que a gente pode, tipo, ir mais fundo nela e fazer um Romeu e Julieta ser algo que... seja algo cristão, sem precisar dizer... Romance tem uma presbiteriana e um neopentecostal. Olha só, pega essa minha ideia. Não assim, gente, não! Gente, não escutem a ideia do Portela. Olha só. Não escutem a ideia do Portela, Aí ele chama ela pra ir na reunião de oração do Sapatinho de Fogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Depois a gente vai ter um dislike aí no vídeo. Vai. Tudo bem. Você me fez eu me perder, mano. Mas foi uma ideia boa. Não foi. Você fez exatamente, você gospelizou Romeu e Julieta. Que era exatamente o que eu tava falando pra não fazer. Tipo, fazer um Romeu e Julieta mesmo. Mas assim, o que o teatro é importante? Primeiro, a questão do grupo. Eu lembro que, principalmente, tanto o Larte quanto o Kids é uma coisa assim, eu pertenço a esse lugar, sabe? A igreja, muitas vezes, tem muitas dificuldades de criar laços, né? Às vezes, pessoas que chegam novas, que estão chegando e não têm um ministério, não sabem onde servir, e às vezes nem estão prontas para servir. O teatro é uma maneira dessas pessoas se aproximarem e entenderem que elas fazem parte daquilo, sabe? O teatro dá essa sensação de pertencimento. Além disso, questões de se conhecer, assim, sabe? Tipo, de poder experimentar coisas diferentes. E a gente faz um exercício muito louco, né, no teatro de... Sempre tem os exercícios antes, né? Sim. E que é, tipo, você olhar pro seu corpo mesmo, olhar pra você... eu não quero dizer que... É que, assim, nesse meio da arte tem muito essa coisa egocêntrica de olhar pra dentro de si. E não é isso que eu tô querendo dizer. A gente não tem que olhar para dentro de si para achar as respostas, a gente tem que olhar para Cristo. Só que essa questão de você poder se conhecer mesmo, né? Ao conhecer a Cristo, né? Som do seu coração. Oi? É tipo de sondar o seu próprio coração. Não, pode ser. Exato. E também... Deu uma melhoradinha, vai. Deu uma melhorada. Mas é Deus que sonda. Mas você tem que refletir. Mas essa questão, porque eu acho que o crente tem muitas barreiras com o corpo, sabe? É verdade. É muito, tipo, uma pessoa que é mais animadinha no louvor, principalmente a gente mais tradicional, né? A pessoa já olha esquisito. Tipo, já me falaram, tipo, no culto, que eu sou muito animada. Tipo, eu já ouvi isso. Então, essa coisa, tipo, de você... esse corpo foi dado por Deus, ele é bom, ele é precioso, ele foi, né, falado, ele veio à existência por meio da voz do Senhor. Então, de você saber mesmo, sabe? Não ser, tipo, uma cabeça com um palitinho, né? Mas realmente ter um corpo integrado. E o teatro, ele faz muito isso. E, além disso, a mensagem que passa, né? Lembra, lotava as UPAs quando tinha peça. Porque aí convida o amigo, acaba sendo um evento diferente, acaba sendo evangelístico, mesmo quando é dentro da igreja, né? E até a questão até dos próprios... Agora mais com os adolescentes, né? Essa questão de, tipo, o evangelho vivido na prática, das histórias que a gente está contando nas peças, do estudo por trás... Então, a gente fez agora Êxodo, as crianças sabem a história inteira de Êxodo. Isso foi escrito no coração delas, sabe? O Davi fala, escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma maneira muito boa de escrever no coração lúdica, né? Uma maneira... é fazendo. Porque as falas estão decoradas. As músicas estão lá. E você investe tempo com elas, né? Exato. É um pastoreio, né? Também, se a gente parar pra pensar, né? Sim. Ensaiar e
E eu acho que não, é que eu trabalho mais com adolescente e criança, mas isso não é só para os adolescentes e para as crianças, né? Eu acho que para a igreja como um todo, ver o teatro como uma maneira de... Isso dentro da igreja, né? Fora da igreja ele tem outras funções, né? Igual, como eu estava falando do engenheiro. O engenheiro ele não pode só construir igrejas, né? Senão, quem é construir os prédios? E por que com a arte a gente faz isso, né? Por que a arte tem que ser só dentro da igreja? Não. Né? É um profissional como todos os outros. Mas você não acha que, na verdade, eu acho que... Não sei, mas você não acha que é o contrário um pouco? As pessoas veem arte só fora da igreja e não veem dentro da igreja? Que só existe, por exemplo, teatro, arte fora e... Tipo, vai consumir fora. Vai consumir Tipo, fora e não teatro, consome... vou consumir É que as teatro. pessoas não consomem teatro, vamos ser bem sinceros, né? Verdade. Vamos. Que amigos de vocês que vocês conhecem aqui da nossa igreja? O Olavo consome teatro. Defendo Olavo. o Olavo. Em 1400. Não, O Olavo brincadeira. também... Gente, eu tenho que explicar toda hora. O Olavo também é uma pessoa aqui da igreja. Nossa igreja. Não é o Olavo Bilac. Não, é o Olavo Bilac. Que devia Nem o de consumir Carvalho. teatro também, né? Mas eu acho que as pessoas As não... pessoas dividem, tipo, teatro dentro da igreja, eu vou ver pra ver um teatro dentro da igreja. Eu quero ver um teatro pra me divertir, vou ver um teatro X, a peça que tá passando. mas aí não vai ver teatro, vai ver stand-up, né? Ou musical. Tipo, Tá. Justo, é verdade. não tem muito essa cultura de ir ao teatro. Eu Eu tô não dando um exemplo de teatro, mas generalizando. pode ser, enfim, né? Sim. Eu não sei, é porque o que eu vejo, assim, de muita gente que fala, por exemplo, até... isso acontece muito mais com a música até do que com o teatro. Mas a galera que vai pro mundo, entre aspas, né? Que não existe essa divisão, mas a galera que vai pro mundo, eles crescem... Eu vejo que... Qual foi o seu primeiro contato com teatro? Foi na igreja. Qual foi o seu primeiro contato com música? Foi na igreja. Olha que interessante. Então, existe muito isso. Assim, mesmo que seja algo não tão profissional, eu acho que as igrejas fazem, assim, teatro, né? E acaba que é isso. Eu acho que elas têm que abrir e aprender até com as pessoas que não são da igreja. Eu acho que elas fazem, só Sim. acho que as pessoas consomem porque, tipo, poxa, hoje em vez de culto vai ter teatro, então vou. Não vai no teatro? Você tá dizendo? Não, ela vai pra ver o teatro, porque, tipo, ela estaria lá de qualquer forma pro culto, por exemplo. Ou porque é algo diferente e participa. sim, Mas não é algo tipo, nossa, quero consumir um Sim, um ainda teatro. mais pensando em questão no Brasil, né? Onde tem teatro mesmo, assim, muito, É muito Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a nas gente grandes tá- capitais. E olhe lá também. Agora o resto vai ter aonde? Vai ter na escola, né? Na igreja, vai ter em outras... Até por isso que o Larte, eu falava muito, a gente precisa ir ao teatro, a gente precisa assistir teatro. Não dá pra gente fazer teatro sem ver teatro. Aí eu levava eles, às vezes, a gente ia ver umas peças. Mas também era muito difícil a seleção, porque eu tinha que levar um monte de adolescente pra umas peças que... Não, isso que eu ia falar também, né? Acho que a questão também tá em como, por exemplo, as pessoas que não são cristãs têm Usado da arte. usado da arte de uma maneira muito boa e nós cristãos não temos usado Exato. e não temos criado nada para as pessoas lá Bom, fora. Bom, exato. né? A gente não tem, assim. É. Hoje eu acho que tá mudando isso, mas eu fico pensando, no filme cristão. Meu, É tudo ruim, né? de verdade, Tem um filme- é muito ruim. Agora que eu amo The Chosen, assim, que pra mim é uma, eu também. muito bom. Mas assim, a gente não tem, não tem, né? Não. Teatro, então, muito menos. Então, como é difícil isso, né? Sim. Existem alguns artistas, assim, que eu conheço que estão nessa luta, assim, de produzir uma arte boa, de qualidade, pra servir não só a igreja, mas servir ao mundo, Ao né? mundo, exato. Então, e assim, quando a gente fala, um filme cristão, não necessariamente precisa ser um The Chosen, que conta a história de Isso, Jesus, mas é uma história que passe, que faça com que o coração das pessoas deseje as coisas certas. Porque, assim, a cultura, ela molda o nossa Total. cabeça, ela molda o nosso coração, ela faz a gente desejar coisas que a gente, sem perceber, está desejando pelo tipo de conteúdo que a gente está vendo, pelo tipo de conversa que a gente está tendo. A gente, como artistas, produzir um conteúdo que faça com que as pessoas desejem as coisas certas. Tem um diretor de cinema lá, o Terrence Malick, né? Aham. Ele é cristão, bem crente, mas ele não faz filme gospel. Ele não faz filme exato. gospel, que é ruim, assim, Exato. aquele filme que passa na sessão da tarde, sabe? Ele Exato. faz filme bom, só que nenhum filme é, tipo, explicitamente... Cruz. Não tá escrito lá, né? Mas em teatro, por exemplo, eu não vejo muito isso, mas não sei. Existe, tipo, eu não sei. Eu vejo mais, assim, diretores de cinema. Ou de até filme e alguns tal. atores que são cristãos, a gente mal sabe, Mas né? mal sabem, né? Tipo, existe, né? Tem um bailarino, que eu esqueci o nome dele agora. É de Butô. Quem? Butô. É um tipo de dança
Eu vou falar oriental, porque eu não lembro de que país é. Olha eu aqui querendo falar coisa bonita e eu não lembro das referências. Mas é um cara muito, muito, muito renomado na área da dança. E ele é estudado nas faculdades de artes, nas faculdades tanto de teatro quanto de dança. De butô. E ninguém... Não, de dança mesmo, porque não só de butô. Butô é o estilo. A nova palavra de hoje pra gente, Butô. Mas ninguém nas faculdades fala que ele era cristão e que ele fazia as danças deles pra glorificar a Cristo. Tipo dança profética. Não! Ai, Portela! Mano! Não! Ai, meu Deus. Dislike de novo. Vai Dislike de novo. Não. Não tá. dança profética. Era Dança butô mesmo. mesmo, Ele butô. dançava, tipo, em festival e tudo mais, mas ele dançava entendendo que tudo que ele fazia era pra glória de Deus. Só que ninguém fala isso. Mas falam como ele era iluminado, sabe? Entendi. Então, existem pessoas, mas não, é que eu também não conheço tantos, assim. E no teatro, aqui em São Paulo, né, tinha um grupo que era o Projeto BAC, que agora eles pararam, né? Mas existem pessoas desse projeto fazendo outras coisas com essa proposta. Até Legal. de incubadora, é o projeto Canoa, de teatro, que é do meu amigo, Rafa. Outro Rafa, não o nosso Rafa. Que é uma incubadora de artistas. Então, ele pega os artistas e não é só para cristão, mas ele é cristão. Então, ele vai, né? Ele como professor... Só dele ser professor de teatro e de musical, porque ele trabalha muito com o corpo, muito com dança. E ser crente, isso já muda tudo, sabe? A postura dele vai ser diferente. O que ele vai pregar na ação dele vai ser diferente. Porque, assim, nós até somos os próprios seres... exercícios, né? Foi o que você falou. Até os próprios exercícios do teatro vai ser não voltado só pro o meu eu, né? Sim. Mas, enfim. Sim, porque, tudo que a gente faz, a gente tá dizendo o que a gente acredita. As nossas falas, elas dizem sobre a intenção do nosso coração e o que a gente crê. Então, é claro que se você estiver num ambiente de teatro em que não existem pessoas cristãs, eles vão passar e pregar a visão de mundo deles. E eles fazem isso muito bem. Muito bem. Muito melhor que a gente, entende? Então, mas existem pessoas fazendo. É, Não são muitas, Eu né? sei que também tem a companhia Nici, né? Do Instituto Nici, que eles até têm um teatro agora em São Paulo. Eles cresceram tanto que eles fizeram Eles papel. cresceram tanto que eles têm até um salão de teatro. Olha, eu não posso salão. falar muito do Nici porque eu não conheço tão bem, Tá. sabe? Então eu prefiro não Eu assisti não falar. umas 2 peças dele que eu gostei bastante. São bem assim. profissionais, São né? bem profissionais mesmo. Os atores são bem profissionais. Mas é isso. Mas a questão gosto. Para a igreja, É pra servir a igreja, e não para Isso. servir a É população, ótimo, né? eu adoro, é muito bom. Mas Sim. assim, não tem essa coisa de uma peça de teatro que você Sim, vai mais acessível. Por sinal, fiquei curiosa, Lu, tem alguma peça, algum teatro que você já assistiu, assim, que te impactou muito, que isso te fez pensar, tipo, nossa, dentro Muitos. de um mundo, dentro da visão cristã também, falou, nossa, ele não é Muitos. cristão, mas olha o que ele tá... Muitos. Fala um, vai. que agora eu tô curiosa. Inúmeros, Um que assim. você gostou muito. Ai, veio um agora na minha cabeça que é uma peça. Se vocês forem ver, vocês vão falar, nossa, essa mina não é crente. Cuidado, hein, que a gente tá Que gravando. chama Let's Just Kiss and Say Goodbye, que era uma peça, nossa, tipo, saí da peça assim, meu Deus, como é possível fazer algo tão bom, como Deus, ele é misericordioso, ele coloca a mão dele sobre pessoas não crentes pra fazer arte de qualidade. E como a gente tem que admirar, né? Tipo, Muito essa que é arte. maravilhoso, tipo, é muito bom, tem que admirar. E é aquele esquema de você conseguir olhar pra realidade e enxergar o que é bom e que Deus se agrada, e então às vezes vai vir da técnica, vai vir da profissionalidade mesmo da coisa, às vezes do conteúdo também, mas o que Deus se agrada, o que tem a ver com a criação, porque Deus que criou, o mal ele é secundário, ele veio da desobediência, mas a criação é de Deus, é boa, então o que a gente consegue ver de bom, mas o que a gente vê que está corrompido pelo pecado e estragou tudo, e fez com que aquela coisa maravilhosa tá pregando uma coisa horrível, né? Mas isso não significa que a gente não pode tirar algo dali, né? E Exatamente. que a gente não pode. Senão a gente vai Exatamente. parar de assistir tudo, né? Até filme de cinema. Por isso que a gente série. tem que estudar, a gente precisa estar bem para que a gente consiga ver essas coisas e consumir essas coisas da maneira correta, né? E entender o seu limite também. Eu acho que tem muito essa coisa do limite. Até que ponto você pode ir, né? Que é a questão do peixe. Um peixe... Tem peixes que tem muito espinho, né? Mas você, com cuidadinho, vai conseguindo tirando a carne gostosa dele. Mas talvez tenha um peixe com tanto espinho, que se você tentar comer, você vai acabar engolindo um espinho e se machucando. Então, vale você saber até que ponto você pode ir pra tirar a carne boa do peixe, né? Tem peixes com menos espinhos, peixes com mais espinhos. Tem peixe com espinho nem na igreja. Ah, com certeza.
Não, mas Sempre. é engraçado Somos porque pecadores. dentro Acabou minha água. da música, você tem muito isso de música secular, música gospel. É. No teatro, acho que é um pouco menos, né? Essa divisão. Não, De ela existe. Não, ela existe, mas de consumir. Tipo, tem crente que não consome música secular. Agora, eu não conheço um crente que não consome teatro secular. Não conheço. Teatro é do diabo. Tem, eu já ouvi já também, tipo... Muito. Eu já ouvi muita gente. Acho que até pior. Filme não tem. Eu não vejo filme Tem secular. gente que não vê filme secular. Não, Tem gente. não é possível. Mas teatro, eu acho que é muito pior, porque assim, é difícil a gente ver sei lá, entre o nosso meio de jovens mesmo, vamos numa peça de teatro? Tipo, as pessoas não gostam, as pessoas não querem, as pessoas não... E falam explicitamente, não gosto. Já foi alguma coisa? Vi um musical. Não, vamos comigo, vamos lá. Vamos só gostar. Mas já ouvi também gente falar, pra que eu vou numa peça de teatro? Sei lá, é do diabo. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Então, é bem difícil. Sempre tem alguém, né? Sempre tem, né? Não vamos subestimar. Mas que é o ser aquele humano. esquema, ou você se fecha muito, ou você se abre muito, ou você entende essa questão de entender a Reter o que é questão bom. de criação e queda, né? Reter o que é bom, exato. Mas pra reter o que é bom, é isso, você precisa pensar. Você precisa estudar. Dá trabalho, você né? precisa meditar, você precisa orar, você precisa estar próximo de Deus. Porque senão, porque é muito mais fácil ir ou para um lado ou para o outro. O lado de negar tudo, negacionista, não, é tudo do diabo, eu vou me fechar, né? Ou de ir para o outro extremo, de não, eu vou abrir e tudo é de Deus mesmo, então eu vou viver minha vida. E aí você não consegue diferenciar e entender ele. Que você está tendo atitudes que não tem a ver com quem Cristo é, por questão das coisas que você está consumindo, né? Mas precisa ter esse olhar crítico, né? Que é algo que você, se você está assistindo esse podcast, você não é da área do teatro, isso é para você. Não, é para todo crente. A gente precisa ter essa visão crítica, assim, tipo. E você consome, Lu, diariamente, assim, peças de teatro? Meu, Desde quando isso começou com você? Porque você começou 12 anos lá fazendo balé e tal. Sim. Mas assim, consumindo mesmo, Meu, a gostando. minha mãe sempre me incentivou. Obrigada, Gu. O Gu me trouxe água, se você tá ouvindo pelo Spotify. E minha mãe sempre me incentivou. Eu sempre fui em peça com a minha mãe. Aí, quando eu entrei no Célia, os professores passavam muita peça. Na época do Célia Helena, eu via peça. Tinha fim de semana que eu via 3, 4 peças por fim de semana. Caramba! Eu ia na sexta, eu ia sábado 2 horários e eu ia no domingo. À noite, de manhã eu ia na igreja. Peças diferentes. Tipo, eu tenho um caderninho que agora eu dei pra Nick, que é uma menina nossa da nossa igreja que quer ser atriz e tá estudando pra isso. Eu dei um caderninho pra ela, que é um caderninho que eu tinha com todas as peças que eu ia assistindo e eu ia fazendo, tipo, o que foi bom, o que foi ruim, sabe? O que eu posso pegar. E aí eu usava essas peças até pra escrever coisas. Sempre foi com senso crítico, então. Mais ou menos. Se você vai ler as coisas que eu escrevia, tipo, no começo, eu falava, eu era crente, assim, tipo, tinha umas coisas que falava, tipo, sei lá, tinha umas coisas que eu lia e eu falava assim, não. Eu ainda tava nesse processo de ser formada e Deus cuidou muito de mim, assim, pra eu não, né, ir pra longe de Deus, porque eu cheguei próximo, assim, beirando. Isso que eu ia perguntar, como um ambiente, né, teatro, num cristão, deve ser muito difícil um cristão estar lá dentro, né? Muito. Como que é, assim, como que foi pra você manter... Então, pra mim, na época que eu fazia teatro, eu tava no comecinho da minha caminhada cristã. Então, eu ainda era muito dualista. Assim, eu não conseguia conectar as coisas que eu fazia no teatro com a minha vida cristã dentro da igreja. Então, eu fazia peças ou eu tinha conversas fora com os meus amigos do teatro que não era uma postura de uma menina cristã e eu nem percebia que não era. Entende? Pra mim estava tudo certo. Então eu fiz muitas peças que eu não faria hoje. Ou que se eu fizesse, teria sido debaixo de muita oração, muito choro e muito temor a Deus, que eu não tinha. Eu não tinha esse temor a Deus, sabe? Então eu não posso dizer tanto assim por mim, porque eu não vivi a época que eu estava dentro mesmo do teatro, eu não estava tão próxima de Cristo. Então, e até eu precisei, em um momento da minha vida, eu precisei me afastar. Porque aí eu comecei a me aproximar de Deus e eu falei, putz, eu não posso estar nesse meio neste momento, sabe? Tem um limite real, assim.
Legal. Uma boa pergunta essa. Existe um limite real, então, Existe. dentro... Você acha que nessa Existe. área mais das artes cênicas existe esse limite muito claro? Tipo, aqui eu não posso fazer essa peça, eu não posso aceitar esse... Eu acho que ele não é claro. Tá. Eu não posso, Luísa, chegar e falar, você, crente, pode ou não pode fazer isso. Uhum. Não cabe a mim. Uhum. Mas a pessoa que tá na arte, ela precisa ser muito temente a Deus. E ter muito joelho no chão, e muito aconselhamento, e muito acompanhamento, muita leitura da Bíblia, muito estudo, pra ela poder discernir o que ela pode e o que ela não pode fazer, sabe? Uhum. Porque os limites, eles não estão tão claros, não. Eles não são, a Bíblia não expõe isso. É aquele tipo de assunto que a Bíblia não vai falar. Não beijarás em cena. Não ficarás pelada em tal peça, sabe? Essa parte é difícil, Tipo, não né? fala. Então, assim, eu não vou pôr a minha mãe e falar pode ou não pode fazer tal coisa. Eu acho que é por isso que a gente precisa criar esse celeiro, sabe? Em que essas discussões são colocadas em pauta, em que, né, os artistas se ajudam e tem acompanhamento, né? Porque, assim, vive na igreja, tipo, viveu o que acontece, né, com muitos artistas. Vive na igreja até os seus 15, 16, 17 anos e não existe um estudo profundo das escrituras, dessa relação com a cultura e com a arte. E aí entra na faculdade. E as pessoas da faculdade estudam muito, leem muito. Aí você pensa, caraca, os crentes são tudo burro. E eles não entendem que a arte tá certa e que a gente tá fazendo isso da maneira correta porque eles não estudam. Entende? Aí fica como se os crentes fossem os burros. Só que não, na real, a gente tem que estudar. Pô, se nós somos os filhos de Deus, nós temos as respostas que o mundo precisa, sabe? É. E muitas vezes acaba que esses jovens, né, que viveram na igreja, eles vão pra faculdade e eles começam a achar as respostas lá, porque eles estão dando respostas. Sim. E muitas vezes a igreja não tá dando as respostas. A gente até já falou sobre isso em um episódio que vai ao ar aí em algum momento. Que foi um episódio que a gente chamou um líder da ABU, que foi líder da Aliança Bíblica Universitária que durante legal. muito tempo. E ele contou um pouco a experiência dele, vai ao ar, mas a gente falou sobre isso, né? Acho que já deve ter ido ao ar, inclusive, quando esse episódio for lançado. Já deve ter. Eu sempre esqueço. Mas é porque é interessante isso, né? A igreja não prepara os seus jovens, né? Não prepara para a universidade, não prepara para o exercício da intelectualidade. E eu acho que o da arte, então, tá lá embaixo, sabe? Não prepara para o exercício da arte, da cultura, e como isso é importante. O que é cultura, Sim. né? Não tem isso. E, pô, é uma esfera da realidade que Deus criou. Ele é artista. Ele tipo, com o poder da voz dele, ele colocou o mundo à existência. Olha o céu, olha as estrelas, olha tudo. Ele é o maior artista. E como que a gente vai menosprezar a arte? Sendo que ele é o próprio criador de todas as coisas, sabe? E se a arte existe é porque Deus criou. Porque Deus permitiu. Porque ele é... Né? Porque Deus é Deus. Então a arte é arte. Porque Deus é Deus. Ó! Ó. Profundo. Frase pra colocar. Porque Deus é Deus, a arte é arte. Quando Frase Deus... que a gente vai colocar depois. O que é arte? O que Deus diz que é arte. Apenas. Mas é isso, acho que já podemos caminhar pro final, ou você tem mais alguma questão? Não, acho que tô... Podemos caminhar pro final pedindo recomendações. Lu, você pode recomendar livros, você pode recomendar peças de teatro. antes da recomendação, a gente pode pedir pra ela dar um conselho pra quem... Um conselho. Nossa, eu dei vários já, né? É verdade, mas tem... Pode dar mais um se Dá quiser. mais Posso. um, assim, um conselho... Resume. Isso. Apanhadão dos Conselho pra conselhos. quem? Pra... Pra quem tá vendo. Um conselho pra quem quer colocar a arte e o teatro dentro da igreja e não se resumindo só, eu acho, ao evangelismo. Um conselho pra quem quer seguir a área de artes e tem medo. Olha lá, temos vários conselhos. Que você gostaria de ter ouvido, talvez, em algum momento. Basicamente. Não. Veja o mundo ao seu redor. Chore por esse mundo caído. Ore por esse mundo caído. Ore, estude. Seja acompanhado, não ande sozinho. Acho que é isso. Muito bom. Não fique sozinho. Que bonito. Mas agora você pode dar uma recomendação, então. Ou mais de uma recomendação de livro. Então, eu fiz uma lista aqui, ó. De curso. Não sei se você tem recomendação. Livro, curso, verdade. Sim. Peças de teatro. Peças de teatro. Tá, de teatro, se você quer fazer teatro, Canoa de Teatro, do Rafael. É meu amigo. Ele é muito bom. Bom mesmo. Indico. Agora, se você quiser... sim, o que eu falei, estude, né? Às vezes a gente não sabe muito por onde começar. Eu meio que comecei por uma série de palestras no YouTube.
Porque, assim, a gente às vezes fala pra ler recomendação de livros, que eu vou também passar, mas às vezes o livro ele demora mais, né? E um vídeo no YouTube, você, sei lá, vai indo pra faculdade, você consegue ir ouvindo, né? É um nome muito esquisito, mas é muito bom, que é do Emílio Garófalo Neto. E chama... Ai, eu sou muito fã dele, por sinal. Emílio, vem aqui. Emílio, vem fazer. Autografa os meus livros. É o Hermenêutica Cultural e Ministério Pastoral. O nome é muito aleatório. Mas é muito bom, ele vai falar sobre cosmovisão, assim, ele vai explicando, tipo, o que é criação, o que é de redenção e colocando questões da cultura, assim. Então, para quem tá nessa área, e eu acho que o termo cosmovisão, ele ficou muito falado, né? Ah, cosmovisão, a cosmovisão. Meu, mas tipo, o que é cosmovisão, sabe? E eu acho que esse vídeo é uma boa introdução, não é nada muito profundo, mas me ajudou muito, assim, a relacionar, assim, a minha vida cultural e com a minha vida cristã e tal. Então, acho que esse é muito bom. Por sinal, todo o livro dele, antes, nos capítulos, né, pra iniciar, Nossa, ele inicia com vários textos, tanto de filme como de peça de teatro também, como de música, e ele interliga aquilo com o capítulo. É maravilhoso. Então, além do vídeo que eu passei, qualquer coisa que você vê do Emílio vai ser boa. Qualquer coisa é boa, Então, é verdade. e ele tem até... Você sabe do site da igreja dele? Igreja Presbiteriana Semear. Não. Tem praticamente todas as pregações que ele já fez lá. Nossa, que legal. E é bom que ele prega expositivo e ele vai pregando em vários livros da Bíblia. Então, assim, você tá com dificuldade, você tá lendo a Bíblia, você não tá entendendo, eu pego e vou ver as pregações dele, assim. Porque que tem legal. muita Nossa, pregação boa. dele lá. E é só o áudiozinho, assim, bem, tipo, no site, assim, da igreja. E é muito bom, as pregações dele. Mas não era essa que eu ia falar. Eu ia passar também dois livros. Um é o Você é o que Você ama, do J.K. Smith. Muito bom esse livro. Você leu? Li. Ai, que legal. É muito bom. E ele vai falar sobre todas as questões que eu falei de desejar, dos amores, de moldar amores, de que tudo que a gente consome afeta quem a gente é. Tudo você vai ver nesse livro e eu aprendi lá, né? Então, Nossa, é muito bom esse livro. E o outro é Notas da Xícara Maluca, que é o meu livro preferido, assim, da vida. Ele é meio artístico, se você não é tanto das artes, talvez você não goste. Mas ele vai contando, ele vai falando sobre temas muito profundos e muito difíceis de serem falados, meio que contando crônicas, assim. Ele fala, eu via o coisa da neve, o floquinho de neve, e aquele floquinho de neve me fez perceber a soberania de Deus, sabe? Tem um capítulo que eu acho que chama Coelhos Fofinhos e... não lembro direito, mas ele vai falar sobre o problema do mal no mundo, sabe? Então é muito bom, assim, é meu livro preferido. Eu até quero reler esse livro. Que legal. E alguma peça? Algum teatro? Então, vou ser sincera aqui com vocês. Esse meu ano de professora, eu fui ver uma peça. Não tenho peça pra indicar. Não tenho real, assim. Mas tem um negócio chamado Guia Off de Teatro. Que ele tem todas as peças que estão passando em São Paulo. E aí você consegue ver todas que estão lá, quem fez, que companhia, onde tá, o que se trata, é muito bom. Mas eu tô parada de teatro, não tô conseguindo, não tô dando conta mais. Tudo bem, tá perdoado. Ficar indo pra São Paulo. E algumas pessoas, né, que tipo, eu consumo bastante, é o Igor Miguel, que ele é pedagogo e fez até mestrado na USP, ele é muito crente, ele é pastor também de uma igreja em BH. Ele é, assim, pra mim ele é meu pregador preferido, assim. Eu gosto muito, ele fala fácil, ele fala leve, eu entendo. Ele é da educação também, né, então. Mas ele tem coisas de cultura, tipo, tudo que você vê dele é essa galera que conecta a cultura com o evangelho, sabe? Que consegue fazer essa conexão. Ele, o Pedro Dutti fala mais difícil. Mas assim, eu acho muito mais bom. acadêmico, eu acho, né, o Pedro Dutti. É ótimo pra quem quer começar a se especializar mais, assim, nessa área da arte, da cultura. Mas ele é bem mais acadêmico. Né? O Dutti e o Guilherme de Carvalho. Os dois, eles falam difícil. Mas eu gosto muito de ouvir os dois, porque eu falo assim, nossa, como eu ainda preciso crescer. Como eu ainda preciso aprender. Né? Porque às vezes eu ouço o Guilherme falar e eu fico assim, tipo, não tô entendendo nada. Não, E é bom, eu falo, glória a Deus que eu não tô entendendo nada, sabe? Porque isso significa que eu ainda tenho muito a aprender. E de, tipo, ver que não é tudo fácil. E o Rodolfo Amorim, que ele fala mais de arte mesmo. Ele tem muita coisa de arte. E ele fala um pouco mais fácil também. Acho que é isso. Várias referências aí. Várias recomendações. Nenhuma de peça. Eu vim falar de teatro e não falei nenhuma recomendação de peça. Não tem problema, a gente falou muito. Foi muito bom, gostei bastante. Eu também. Gente, eu amo falar sobre isso. Se deixasse, eu ficava falando mais e mais. Muito bom.
Obrigada por terem Isso me aí. chamado. A gente que agradece. Vamos só encerrar com um texto bíblico aí. 1 Pedro, né? 1 Pedro 4:10. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É isso. Amém. Amém. Queria agradecer a Lu aí pela disposição, por estar com a gente. Foi muito bom. Foi um prazer, Lô, muito gostoso. Foi um prazer estar aqui, gente. Vai Obrigada. E é fazer isso. muita falta aqui pra gente. Manda um tchau aí, direto da Hungria. Ai, meu Deus, eu vou estar na Hungria quando vocês estiverem vendo isso. Te amo, amigos. Gente, valeu, hein? Não esquece de curtir e compartilhar. Te amo, amigos, foi feio, né? Ah, Porque eu amo vocês, amigos. tudo bem, a gente entende. Tudo bem, Tá ninguém- perdoada. Lá Tá da bom. Hungria. Ninguém vai É. ficar até esse Tchau, ponto gente. do vídeo. Ninguém vai ver o fim do vídeo. Tchau, gente. É Até a verdade. próxima. Tchau, beijo do grupo.